Gente, Roberto, hoje nós temos aqui a satisfação de receber como convidado um carioca, mas que tem título de cidadão soteropolitano e cidadão baiano. Tem os dois. Né? E vive, esse carioca hoje, eu acho que ele é mais baiano, porque ele tem aí uma parte que envolve um outro estado brasileiro, mas eu acho que ele, de fato, pela pinta, ele é baiano mesmo, assim, já de coração, incorporado. É verdade. Eu acho que hoje vocês têm que preparar o coração e os ouvidos, né? Eu não tenho a percepção, o ouvido absoluto que ele tem, né? Não tem, mas, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é muito importante a gente poder receber alguém, né, que pode e que muda a vida das pessoas por meio da arte, né? A Exatamente. arte tem essa força de transformar, de fazer com que pessoas que às vezes estão à margem, né, não são percebidas pela sociedade e quando pegam um instrumento muda a vida de milhares de outras pessoas. Né? Ele é músico, ele se destaca na música, ele vai para a Alemanha consolidar os aprendizados, os ensinamentos todos que ele carrega com ele. Da Orquestra Sinfônica de Roma, meu amigo. E da França também. Convidado. Imagina. Nós temos hoje aqui a satisfação, a felicidade de receber como nosso convidado o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia e da Orquestra Sinfônica de Campinas, o nosso revolucionário, eu gosto de chamar de revolucionário, e vocês vão ver ao longo do programa por quê, maestro Carlos Prazeres. Muito obrigado, gente. Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui e ansioso para a gente começar esse bate-papo gostoso, falando de música e falando de acessibilidade da música. Isto aí. Começar, acessibilidade. Você teve, né? A música chegou muito cedo a você. Né? Então conte um pouquinho, você vem lá do Rio de Janeiro, mas onde é que você nasceu, seus pais o que faziam, como é que foi a infância do antes do maestro? E depois a gente quer saber... Do menino Carlos Prazeres. Do menino Carlos Prazeres. E a gente quer saber se o menino já sonhava em ser maestro. Olha, gente, eu ontem decidi passar a Páscoa com a minha família lá no Rio de Janeiro. Resolvi ir para lá, consegui uma passagem de milhas rápida e passei o fim de semana na minha terra natal. Que é a capital? Que é a capital. A capital do Rio de Janeiro. Nasci na Tijuca. Hoje minha família mora em Santa Teresa, mas eu nasci na Tijuca. E eu digo a vocês assim que eu, conversando com as pessoas da minha família, a minha família é uma coisa muito diferente de tudo que vocês possam imaginar. De tudo que vocês possam imaginar. Porque muita gente pensa assim, bom, a família de um maestro. Então, pense que vai ser uma família onde realmente vai ali do Leblon, as pessoas... Não. Eu vou contar um pouco da história da minha vida e da história dos meus pais. E aí eu conto para vocês um pouco do resultado que isso se tornou, que eu acho que é um pouco a minha vida mesmo, sabe? Vamos lá, gente. Primeiro, o meu pai e minha mãe são portugueses, os dois, de nascença, e que vieram para o Brasil na sua infância. Acho que os dois vieram por volta de 8 a 10 anos de idade. Meu pai tinha 8, minha mãe acho que tinha 10 ou 12. Mais ou menos que ano isso? Olha, agora tem que fazer uma projeção aqui, mas... não me lembro, agora 1930, por aí, 30, 40... 40, 1940. Antes da guerra. Não, antes 1940. Da guerra. Então era o início da guerra, mais ou menos da Segunda Guerra Mundial. 40, por aí. E eles são de Lisboa? 40, 50. Então, meu pai é de Aveiro, é de Arouca, que é um distrito de Aveiro, dizem que é lindo. Quer dizer, eu já fui lá, inclusive. É lindo, posso garantir isso. Mas eu fui muito rapidamente, fui uma tarde lá. E é cheio de florestas, é lindo de morrer aquele lugar. E minha mãe é do Porto, é de Vila Nova de Gaia, é aquela outra margem
do Rio. Porto ali do Rio, onde ficam aquelas vinícolas. Do vinho, do famoso vinho do Porto. Então, agora, vamos lá. Tanto meu pai quanto minha mãe foram crianças fugindo da pobreza, assim, acho que isso aí deveria ser realmente ali por 1943, 44, assim, mais ou menos ali fugindo da pobreza e dos horrores que a Segunda Guerra Mundial estava levando a toda a Europa. E aí vieram para o Brasil, fizeram essa viagem para o Brasil, e é bom ressaltar aqui que ambos, os meus avós, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, eram analfabetos. Eu outro dia achei uma ficha de migração da mãe do meu pai, que eu não cheguei a conhecer. Tive muito contato com a minha avó materna, mas a minha avó paterna não, a Carolina, o nome dela. E estava lá na assinatura digital. E estava dizendo assim, filhos com menores de 12 anos. Aí tinha o nome do meu pai, com 8 anos na época. E aí eles foram morar ali no Rio Comprido. E minha mãe, quando chegou com a família, foi morar no Complexo do Alemão. Que já era um lugar na época que meu avô, minha mãe falava que meu avô... Ele mantinha lá os traficantes no lugar deles. Vocês não se metam com a gente. Mas naquela época ainda era uma violência razoavelmente ingênua. Isso. Perto da que apresenta o Complexo do Alemão hoje. Mas, enfim, meus pais são pessoas assim. Aí vocês perguntam, gente, mas como é que foi o fato deles enveredarem pela música clássica, sendo de lugares tão humildes, assim? A minha mãe, desde Portugal, tinha uma conexão muito forte com o rádio. E ela ouvia muito a Rádio MEC, a Rádio Ministério da Educação. E aí fazia movimento coral também. E aí, quando chegou aqui no Rio, essa conexão com movimentos corais a levou a conhecer meu pai. Eles se conheceram em um coral. Entendeu? Os dois cantando? Não, meu pai regendo. E meu pai, o que acontece? Meu pai, a história dele é a seguinte, para fugir da pobreza, assim, as irmãs dele eram empregadas domésticas, o irmão era açougueiro, e ele conseguiu entrar no seminário, conseguiu uma bolsa para o seminário. Eu acho que uma pessoa lhe ajudou. Ele tinha 8 anos e uma pessoa resolveu pagar os estudos dele e ele foi para o seminário. Sobre essa história até outro dia. Eu achei que era só entrar no seminário, mas não, acho que alguém pagou. E ele conseguiu entrar no seminário e conseguiu fazer as histórias dele no seminário. E aí, gente, os padres começaram a perceber que ele tinha muito jeito para música. Mais jeito para música do que para atividade litúrgica, eclesiástica. Inclusive, meu pai teve 6 filhos, o que realmente se comprovou no futuro, que ele tinha pouco talento para atividade eclesiástica. Não seria padre. Traduziu muito. Então se comprovou isso, mas os padres falaram assim, vai estudar teologia em Roma, e lá você, nos tempos que você tem vagos, vai para a Academia de Santa Cecília e estuda música. Então ele meu pai contava para mim, que, por exemplo, Zubin Mehta, Cláudio Abbado, que são esses grandes maestros da humanidade, eles participavam da classe deles, lá com Hans Swarovski. Ele era ouvinte, mas ele ficava ouvindo. Depois, quando ele chegou no Brasil de volta, ele entrou na escola de música da UFRJ para estudar regência e começou a reger corais. E aí minha mãe, num desses corais, meu pai já era casado, tinha 3 filhos, já inclusive, e conheceu minha mãe. Uma menina linda, conheceu, se apaixonaram, foi um amor absolutamente louco, porque ele se separou, arrebatador. Foi um arrebatador, foi uma grande história de amor, que inclusive minha mãe fala, porque imagina, quando você tem uma grande história de amor na sua vida, você vai pedir
é assim, pô, mas que músicas que foram as trilhas sonoras desse amor? Aí você vai falar de uma outra música romântica. A trilha sonora das músicas de amor dos meus pais eram músicas clássicas. Era a Sinfonia Novo Mundo, do Dvorak, era o Concerto de Aranjuez para violão, era o Sherazade, do Rimsky-Korsakov. Eram músicas clássicas, as trilhas deles, porque eles só viviam nisso. Então, eles casaram e aí sim, nasceu eu e 2 anos e 9 meses depois, o meu irmão Felipe. Que também é músico. Que também é músico e maestro. Somos 2 maestros agora. Não foi de cara que a gente pensou em ser maestro, tá? Essa questão da regência foi bem depois. A gente se apaixonou pelos instrumentos da orquestra. Então eu me apaixonei pelo oboé e o Felipe pelo violino. Então a gente ia, nessa época, assim, primeiro, fomos criados, isso é bom deixar isso claro, fomos criados em casa numa bolha que só ouvia música clássica. A gente ouvia música popular no colégio. E mesmo assim não tinha a penetração de internet que tinha hoje. Sim. A gente ouvia os amigos, às vezes ia fazer uma festa, aí botava Michael Jackson na festa. Eu me lembro assim do Michael Jackson, Madonna. Era muito normal. Quando você falava para os seus colegas o que você ouvia, o que é que eles diziam para você? Eu sofria bullying. Faço ideia. Eu me lembro assim que Imagina o papo. Beethoven. Todo recreio, olha, porque ontem eu vi a Nona Sinfonia de Beethoven. E antes fosse a nona. Esse cara é maluco. Por exemplo, eu levava para o colégio assim, uma fita cassete, eu era criança, assim, da missa do Leonard Bernstein. Hoje as pessoas estão conhecendo o Bernstein por causa do filme O Maestro, que fala sobre a vida do Leonard Bernstein. Mas o Bernstein, ele é um compositor sensacional. O West Side Story dele, tem vários musicais, inclusive, são dele. Aí você levou a fita? Eu levei a fita, eu falei assim, eu queria tocar aquele negócio, e minha professora, não, nada, tal. E eu ficava com aquela música na cabeça. O meu irmão, com o batuque do Lourenço Fernandes, que é um compositor brasileiro, a gente tinha uns gostos, inclusive, bem ecléticos de música clássica, assim, era uma coisa, não era assim, a nona, a serenata noturna, não, era um negócio meio embrenhado na música clássica mesmo, sabe? Então, a gente viveu nessa bolha, eu me lembro até hoje, algumas situações, assim, por exemplo, de um amigo do meu irmão perguntar se a gente tinha disco de música popular em casa, se a gente conhecia Dire Straits. A gente até gostou do Dire Straits depois, porque ele falou isso, ele fez esse bullying com a gente. Aí eu falei, não, eu gosto do Dire Straits, gosto dele, acho legal. Aí, e os discos, cadê? Porque ele estava na nossa casa numa festinha, eu emprestei pro meu primo. Eles estão com o meu primo. Eu estava assustado com aquele bullying que eu estava sofrendo ali, porque eles chegaram na minha casa e não tinha disco nenhum. Foram eles que tiveram que levar para tocar. Eu tinha vitrolinha, mas na vitrolinha a gente tinha uns discos do meu pai, que tinha uma seção de disco mais ou menos parecida com isso aqui. Assim, tipo, era disco pra caramba. E aí depois a gente foi comprar aquele Brothers in Arms, aquele disco que tem uma guitarra de prata, que até hoje adoro, mas aquele disco ali a gente pediu pro meu pai de presente porque a gente estava sendo vítima de um bullying no colégio. Porque a gente nós éramos os extraterrestres que não gostavam. E vocês estudavam música na escola? Vocês faziam isso em paralelo? Ainda não. A gente começou a estudar piano. A gente estudava piano. Com 9 anos a gente começou a estudar piano. Eu não levei pra frente, infelizmente. Meu piano hoje em dia é horrível. Mas assim, a gente realmente foi vítima desse bullying. Lá na frente, pra você ter uma ideia, estava na 5ª série, a gente começou a aprender inglês. E aí teve uma prova de inglês. E aí o professor, era uma das provas muito fáceis de inglês, ele ensinou o alfabeto pra gente, como é que falava a fonética das letras. E aí ele falava a fonética em inglês, e a gente tinha que colocar, por exemplo, C-A-R-R-O. Aí você falou, carro. E aí tava tudo muito fácil, até que chegou a última questão, que era assim, M-A-D-O-N-N-A. Aí eu assim, Madonna. Não sei o que é isso. Não sei o que é. Eu nunca ouvi falar. Não vou falar isso aqui. Aí, alguma dúvida? A gente podia repetir a última? Aí ele me pediu para repetir. Aí ele repetiu. E aí eu peguei eu botei Madonna, escrevi certinho, mas eu peguei uma setinha. Esse cara deve estar se confundindo. Eu peguei uma setinha do N e coloquei Mandona. Assim, eu mandei o N para cá. Aí ele me deu 10, mas ele me chamou assim. Por que você botou essa setinha aqui? Eu falei assim, porque eu não entendi essa palavra. O que é Madonna?
você não conhece a Madonna? Eu me lembro da cara dele, onde o nome dele era Sérgio Pontes, o nome desse cara. Você não conhece Que a idade Madonna? você tinha? Eu devia ter uns 13, Caramba, 12 anos. interessante. E era no auge da Madonna, Like a Virgin na época. Só que era mais ou menos a mesma coisa, Roberto, que hoje você me cantar uma música por exemplo, a Rihanna. Eu não sei te dizer quem é a Rihanna, quem é a Taylor Swift. Eu não sei uma música da Taylor Swift. Não sei. Sabe, nunca foi meu gênero. Então, assim, a Madonna, na época eu não sabia quem era. Ele olhou pra minha cara assim, você não sabe quem é a Madonna? Que era mais ou menos alguém chegar pra mim hoje, você não sabe quem é a Beyoncé. Eu falei, se a Beyoncé passar por mim na rua, eu não reconheço a Beyoncé. Não sei quem é a Beyoncé. Sei que ela faz sucesso. Mas não é uma referência uma musical, referência, né? e não é que ela seja ruim ou boa, dizem que elas são incríveis, inclusive. Mas é que nunca foi minha praia ali. Então eu olhei pro cara e falei, não conheço. Não, tudo bem. 10. Tudo certo. O que eu queria de você aqui, você entregou. Tudo, eu entreguei. Mas assim, são duas historinhas para vocês verem e aí que eu fui criado numa bolha. E aí você escolhe a faculdade de música? Como é que é? Aí foi muito orgânico. Meu pai chegou mais ou menos quando ele tinha 15 ali para 16. Ele regia quase há 20 anos já os corais da Petrobras. E sempre que tinha um concerto, que era o concerto do dia 7 de setembro, ele ia lá no presidente da Petrobras, ele arregimentava uma orquestra. E você chegou a cantar no coral? Não, com ele? Nunca cheguei a cantar em coral. Assim, foi só assistia. Ia lá assistir o coral da UERJ. Meu pai. Mas você viu seu pai ensaiando coral, ensaiando sempre. E sua mãe cantando. E minha mãe cantando, sempre. Não só minha mãe, como minha mãe, a irmã dela, mais velha, os dois irmãos dela, a mulher do irmão dela, que inclusive estavam presentes na minha casa ontem. E aí eu conversando com meu tio e ele falando do Tedeum de Bruckner. Ou seja, e a gente conversando sobre o Tedeum de Bruckner, sobre os solistas que cantaram, e ele dando a opinião dele. E eu fiquei pensando, gente... E você vê, minha família é muito simples. É muito simples. Não é uma família de gente emperequetada, rebuscada, da elite. Não. A família é de classe média baixa. Assim. E a gente fala sobre o Tedeum de Bruckner numa reunião de família. É porque, Carlos, eu acho que a gente tem um problema que a gente referencia a música clássica a questão do poder aquisitivo, a riqueza, o não acesso, o não acesso histórico à arte, faz a gente ter uma percepção de que aquilo é muito caro e não é para todo mundo. E eu acho que esse talvez seja um movimento que lhe leva a ser o que você é hoje. Quebrar essas barreiras, né? Estabelecer essa conexão entre as pessoas e essa arte que é dita, né, clássica, e que o clássico pode ser popular. Clássico pode ser popular. Você definiu perfeitamente meu trabalho. Meu trabalho é subverter esses estereótipos que cercam a música clássica. A música clássica você tem que ser velho para gostar, a música clássica tem que ser rico para gostar. Não, você também pode ser velho e pode ser rico, mas você pode ser jovem e pode ser pobre. E, inclusive, os projetos sociais, eles também estão subvertendo hoje essa prática, mas naquela época não existia, sabe? Claro. E aí ou existia muito menos proliferação do que existem hoje. Então, a gente realmente tem a música clássica muito nesse lugar. Aí você escolhe a Universidade de Música? Então, a Faculdade de Música? O meu pai, na época... Eu estava falando, ele fazia esses concertos com a Petrobras, e aí regimentava uma orquestra e pedia para o presidente da Petrobras para ele patrocinar essa orquestra. Até que o Osiris Silva, que na época era presidente, ele bancou. Ele falou assim, eu vou bancar, eu vou patrocinar. E aí, olha para vocês terem uma ideia, foi criado ali o setor cultural da Petrobras. A Petrobras até então não tinha nenhum setor cultural. Ela não tinha relação com cultura. A Petrobras Sinfônica foi uma orquestra criada pelo meu pai e foi criado a partir dali o setor cultural da Petrobras, que muitas vezes teve mais aporte financeiro do que o próprio Ministério da Cultura. Ou seja, é um volume grande de dinheiro destinado à cultura. Isso é muito importante. Foi criado ali pela Petrobras.
sabe? Então, assim, a partir dali, a gente começou a frequentar os ensaios da Orquestra Petrobras Sinfônica no seu início. Carlos, você está falando uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, essas grandes empresas estatais, exemplo, hoje a importância do Banco do Brasil, Isso. da Caixa Econômica Federal, né, dos serviços sociais autônomos também, certo? Através do SESI, do SESC, são instrumentos importantes para aproximar a população da cultura. Né? Agora, eu só queria aproveitar, porque ele fez a pergunta, você falar já entrando na universidade, mas só queria te perguntar assim, como é que você descobre o oboé? Porque, pois é, né? Como é que se dá esse primeiro... Antes de entrar na faculdade de música. Aí eu vou falar para você. Porque assim, o oboé é um dos instrumentos mais difíceis de se tocar na orquestra. Eu não sabia disso quando eu escolhi. Pois é. Se tivesse Wikipedia na época, acho que eu teria largado essa roubada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que acontece com essa bolha a qual eu fui criado? Dentro dessa bolha, gente, quando você escuta falar oboé, você escuta e fala assim, bom, o oboé é um instrumento exótico, deve ser uma espécie de instrumento de percussão de uma tribo determinada. Não. O oboé é um instrumento mais importante do sopro de uma orquestra. É ele que vai dar afinação para a orquestra inteira. Sabe? É ele que é o líder dos sopros, porque o líder dos violinos, das cordas, é o Spala, como disse aqui, que é o líder da orquestra, o líder que representa a orquestra perante o maestro. O Spala levanta, pega o Lá com o oboé e passa o Lá para a orquestra toda. Então, assim, a gente tem toda essa questão... O Carlos, só para aproveitar, porque como nós estamos aqui na redação do jornal, ainda se recebe telefonema. É impressionante. Não é? E por isso que nós estamos aqui com 55 anos. O telefone tocar. Então, como a gente está falando de orquestra sinfônica, de oboé, tocou o fixo. Foi para fazer... entrar no som da orquestra. Esse é o som da orquestra. É aqui e aqui, ó. A máquina de datilografia e o telefone fixo. É isso, gente. Sim, mas volte. Aí você tem o Spala, né? Que você... O Spala que pede um Lá para o oboé. E aí, por exemplo, meu pai... Pede um Lá. Meu pai me mostrava, por exemplo, as cantatas de Bach. E que eu amava as cantatas de Bach. Amava 140, Wahrheit auf Rufungsstimme. Como é que pode, né? Eu não me lembro de música nenhuma da Madonna, mas eu me lembro de ouvir com 15 anos a cantata 140, BWV 140, que é Wahrheit auf Rufungsstimme. Eu não entendia nada que queria dizer, mas ficava com ela pam 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 taran taran e eu perguntava, pai, que instrumento é esse? Aí saiu o oboé. E eu falava assim, eu adoro essa flauta. E ele falou, não, isso não é flauta, isso é o oboé. Aí eu comecei a dizer que eu ia tocar o oboé. Você não via o instrumento, mas você percebia ele no meio do som ali da música. Eu falava com meu pai assim, eu vou tocar flauta. Eu fazia assim. Aí eu disse, isso ainda é flauta, isso é oboé. Flauta você vai tocar assim. Aí eu falava assim, então eu vou tocar o oboé. E aí, com mais ou menos uns 13 anos de idade, eu fui apresentado ao oboé. E aí eu me lembro até hoje, essa história, gente, de uma bolha. Chegou a bater um amigo lá em casa e falou assim, mostra o boé aí pra mim, mostra o boé. O boé. Como se o O fosse o artigo. Não, gente, o nome é oboé. Não é o oboé, é oboé. E aí eu comecei a estudar aquilo, era difícil pra caramba, miserável, mas com 15, 16 anos eu já tocava. E eu entrei na orquestra como assistente lá do meu professor, com 17 anos, entendeu? 17 anos eu entrei para tocar assim meio... como fazia umas assistências para ele em algumas músicas, mas comecei a trabalhar aos 17 anos. E meu irmão... E sem nenhum conteúdo, vamos dizer assim, de uma faculdade de música. Não, de uma faculdade. Aquilo você vinha com seu pai ali e tal. Mas você já lia partitura? Já lia. Quem foi você conheceu? Piano, a partitura você conheceu com quem? Com seu pai ou sua mãe? Não, a partitura eu conheci com professora de piano quando eu era moleque. Aí aprendi com professora de piano, entendeu? E aí
eu aprendi a ler música e também era uma coisa muito orgânica para mim, porque, 9 anos eu comecei a estudar piano. E aí o oboé, comecei a tocar o oboé, e aí entrei na faculdade. E aí depois da Qual foi a faculdade? A Universidade do Rio de Janeiro. Porque você não escolhe a faculdade, geralmente você não escolhe pela faculdade, você escolhe pelo professor do instrumento. Tipo, eu quero estudar com fulano, ou com a cicrana. Na faculdade que ele tiver, você vai. Então, assim, na faculdade que ele ou ela estiverem, a gente vai. Então, por exemplo, você é um violinista hoje no Brasil, você fala assim, eu quero estudar com a Elisa Fukuda, que é uma gênia do violino brasileiro, que tem aluno dela na Filarmônica de Berlim, brasileiro na Filarmônica de Berlim. Então, assim, você vai lá, poxa, onde que ela está? Onde que a Elisa está dando aula? Particular? Faculdade? Então, eu vou procurar. E eu fui procurar o Luiz Carlos Juste, que era um oboísta sensacional, fantástico. E eu comecei a estudar com ele na Universidade do Rio de Janeiro aos 18 ali. Comecei aos 17, 18 anos, eu ingressei, acho que era 17. Entrei na faculdade para estudar o oboé na faculdade na Universidade do Rio de Janeiro. Com 23, eu ainda não tinha terminado, ainda faltava, já tinha me formado em oboé, mas faltavam umas matérias que eu deixei tranquei e fui fazer depois. O próprio Juste, meu professor, ia ter uma aula com ele, me pediu para preencher um formulário da Orquestra Filarmônica de Berlim, que era simplesmente a melhor orquestra do mundo e oferecia 2 bolsas para brasileiros. E aí eu preenchi, gravei uma fita e fui selecionado para estudar na melhor orquestra do mundo. E fui lá ter aula, que não era uma universidade, era uma academia de orquestra, ou seja, você tinha aula com o professor, você tocava de vez em quando na própria orquestra, e foi uma oportunidade única na minha vida. Eu morei 2 anos em Berlim, depois voltei e completei a faculdade, e aí sim me senti um músico formado mesmo. Mas em Berlim, lá você falava o quê? Inglês? Como é? Ele deu um toque aí no alemão que saiu. Eu quero saber como saiu arrumado. Eu sei que a música tem uma linguagem própria, mas a gente precisa falar alguma coisa, né? Eu tinha o sonho de estudar em Berlim, de morar na Alemanha. Sempre foi um sonho muito grande para mim, morar onde esses caras que eu admiro tanto, eles nasceram, tudo, assim. A língua inglesa nunca foi para mim tão importante quanto foi a língua alemã nesse sentido. Mas, poxa, eu comecei a fazer aula particular de alemão, primeiro no Goethe Instituto, lá no Rio, e depois particular. E, é muito difícil, porque você faz a aula certinha, assim, quando a pessoa começa a falar, até hoje eu ouço um alemão falar, assim, se eu não sei o contexto que ele está falando, se ele não está conversando comigo, eu vou assim, cara, o que esse cara está falando? É muito difícil, é uma língua muito difícil. E aí, eu comecei a falar e fui para lá. Passei 1 ano beijando ninguém lá naquele lugar, desesperado, até que chegou um momento que eu falei assim, gente, se eu não começar a estudar essa língua aqui, realmente assim, eu vou esquecer como é que se beija na boca. E aí eu comecei a aprender a falar em alemão. Rapidão, eu tive que começar a aprender. Sabe? Aí eu comecei a... Aí eu me lembro que eu me engracei na época com uma russa, que tinha um sotaque alemão um pouco mais devagar e tudo, assim, e ela me corrigia, sabe? Eu me lembro até hoje de uma história muito engraçada, sabe? Ela chegou para mim, me ligou e falou assim, ich bin verliebt. Aí eu, verliebt? Assim, não sei, falei para ela em alemão assim, o que é verliebt? Ela, você não sabe o que é? Eu não sei. Procura aí no dicionário. Aí eu fui lá, peguei o dicionário, aí fiquei lá, verloren, perdeu. Quando cheguei em verliebt, era apaixonada. Lieben, amor é o verbo lieben, amar. Lieb, amor. E eu assim, descobri pelo dicionário que eu era apaixonado por ele. E ali eu fui melhorando meu alemão. Se é que vocês me entendem, mas foi na linguagem do amor que o alemão começou a melhorar. Mas eu me lembrei aqui, eu estava procurando que Caetano fala, né, que só se deve filosofar em alemão e também... Né, ele fala, só é possível... Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção.
foi provável que só é possível filosofar em alemão. Aí para você, a música, você foi lá beber, você disse, foi lá, é lá que eu tenho... Foi lá, beber daquilo que você, que era seu imaginário. E você encontrou o que lá, rapaz? O que foi coisas assim que você disse, pô, esses caras realmente eram gênios, né? Chega a ser opressor. Chega para mim, assim, como jovem, eu me lembro até hoje, assim, a gente tinha acabado de assistir a Nona de Mahler com Cláudio Abbado. E aí eu saí com um amigo meu que era judeu e tava lá, o Yaron Stavi. A gente saiu, assim, os dois saímos calados assim do concerto. Era da terceira de Mahler, me lembro, terceira de Mahler. A gente saiu calado do concerto e aí ele falou assim para mim, quebrou o silêncio, falou assim, saudade de uma orquestra ruim. Sabe? Fantástico. Aí a gente falou assim, saudade de uma orquestra nervosa. Aí eu também, cara, eu queria ouvir uma orquestra ruim, cara, aquela nervosa, aquela de violino, assim. Porque, gente, até uma orquestra de médico na Alemanha é boa. Você fala assim, eu fui assistir uma vez a 4ª Sinfonia de Brahms com uma orquestra de médicos na Alemanha. E eu olhei pro flautista que estava comigo lá, o Enzo, que era meu amigo, a gente olhou pro outro e falou assim, cara, tá que bom, ótimo isso. Tá ruim, não. Os médicos estão mandando. A altura dos caras, os caras tocando de hobby, gente. E tocavam direitinho, sacou? Faziam lá. Agora, deixa eu aproveitar aqui. Onde é que está a qualidade, essa qualidade? Onde é que nós leigos, se tivermos um dia olhando uma orquestra, ouvindo ela, onde é que a gente vai pegar essa qualidade? Porque eu tive uma oportunidade na França de ver a da Bastille. Não, da Ópera da Bastille, que aliás é uma orquestra regida pelo Mung Yung Chung. Não, eu fiquei enlouquecido. É sensacional. Fiquei enlouquecido. É uma das melhores orquestras da Europa. Pois é, eu não sabia. Orquestra, mas eu sabia que era bom. Agora, onde é que o leigo vai buscar a qualidade? Onde é que ele ouve? Olha, eu acho assim, primeiro, na clareza, né? na sutileza do som, na técnica, na clareza. Por exemplo, às vezes, gente, a música clássica é assim. Você tá lá com seu trompete esperando uma pausa, tá numa pausa esperando a sua nota. E aí, tá lá assim, eu vou dar um outro exemplo. Pássaro de Fogo do Stravinsky. O final do Pássaro de Fogo. As cordas estão fazendo um trêmulo na pontinha do arco. O volume é quase zero. Mas como eu acabei de assistir na OSESP, agora na Sinfônica de São Paulo, não sei o nome do trompista, mas ele foi extraordinário. E estava na pontinha do arco. Aquela coisa assim, sabe? E aí eu olhando para a cara do trompista, eu falei assim, cara, não deve estar passando Wi-Fi a concentração pelo orifício desse cidadão. Não deve... Aí ele pega a trompa assim. Cara, que lindo. Aquilo. Que lindo. Aquilo. Esse entrar no mais absoluto silêncio, com uma nota cristalina, afinada, não é fra, não é fru, não, isso caracteriza a limpeza técnica a música clássica. Ali está onde você vê a qualidade, né? A música clássica, ela seria, em paralelo ao esporte, o que seria a Olimpíada, por exemplo. Se você fala assim, ou a seleção brasileira, vamos lá, você fala assim, o que é mais divertido? Você jogar o seu baba no fim de semana com seus amigos e falar besteira e contar piada e depois ir pro churrasco? Ou você ser um profissional do futebol? Tipo, cara... Hoje o Rogério Ceni tá aí, tipo, vestido de jogador do Vitória, principal jogador, craque do jogo. É uma pressão miserável, cara. Tipo, ser um profissional do futebol.
É uma pressão miserável. Você perdeu um pênalti, você tá lá, foi escalado, bateu um pênalti numa final. Chutar fora. Chutar fora. É uma pressão miserável. É muito mais divertido você fazer o baba. Então, assim, na música clássica, a música clássica é isso. É a seleção, é a Olimpíada, é o auge da técnica. Entendeu? Você não... Por exemplo, no jazz, você chega assim... E tocar de uma forma suja, é bem visto. É legal. A parada é outra. Ali a coisa é você estudar as escalas pentatônicas e outras escalas para você ter uma... E eu não estou dizendo que é pior ou melhor, não, tá, gente? Deixando bem claro isso. É outra vibe, é outra coisa. Outra escolha. Você tá ali, você pode ter tomado um esquinho, e você pode, sabe, tá ali, sabe? As pessoas muitas vezes estão conversando. Então, ou seja, é um outro organismo. A música clássica tá todo mundo parado, em silêncio, com o celular desligado, com esse violininho fazendo assim. E o cara vai fazer a nota assim, vai tocar a nota assim. Como numa sinfonia, por exemplo, sinfonia quarta, eu vou dar outro exemplo, a trompa também. Quarta Sinfonia de Bruckner, mesma coisa. Tocar esse negócio, coisa mais simples. É um teminha simples. Mas aquilo ali, naquele momento, naquela coisa, isso você me perguntou, isso é a música clássica. É, por exemplo, você tocar 1 milhão de notas também, e todas elas limpas e perfeitas, e ao mesmo tempo ter esse domínio técnico que o Ronaldinho Gaúcho tinha, de pegar a bola, o lançamento da você, quando eu vejo Paiê, hoje eu sou, infelizmente, vascaíno, mas o Paiê pegar a bola... O negócio parece que gruda dele. Cara, se você jogar uma bola pra mim, o único esporte que eu trocaria pela música é o futebol. Eu seria jogador de futebol. Mas deixa eu fazer um paralelo, só uma coisa, que eu quero pegar isso. Ele falou da seleção brasileira. Ronaldo, fenômeno, diz uma coisa. Um jogador fica no máximo 2 minutos durante 90, 2 a 3 minutos com a bola no pé. Ele tem que ter esta limpeza. Isso que você está dizendo. Ele tem que estar preparado para aquele ali ser o mais absoluto técnica, a mais absoluta técnica para ele mostrar precisão, para ele mostrar força, para ele ser um definidor de uma jogada. Então o craque define a jogada. E você está dizendo que o músico tem um lugar naquele momento. Inclusive, quero convidar assim, a você, jovem, que tem o preconceito, que acha que é coisa sonolenta. Não, pelo contrário, é muito emocionante. Você entender o processo que gere uma orquestra, a música clássica, entender que os músicos ali estão sendo cobrados a estarem num nível técnico muito alto. Não é brincadeira aquilo para eles. Você já fez um programa Orquestra Sinfônica Comentada? Eu adoraria fazer isso. Eu acho que esse seria... A gente vai começar agora na OSBA. Porque acontece? O Teatro Castro Alves tá antes, Carlos. Mas só pegar esse gancho. A gente vai começar o Resenha Concerto. E é isso aí. Vai ser o Resenha Concerto, vai ser isso aí. Mas depois a gente conversa sobre ele. Pronto. Como é que esse jovem carioca que foi parar... que veio dos corais, incentivados por seu pai, vai para a Alemanha, ganha essa bolsa e volta e se forma. Como é que vem parar na Bahia? Pois é. Vamos lá. Passar um pouquinho para frente. O que acontece? Eu voltei e depois disso comecei a querer fazer regência. Logo, assim, isso foi 3 anos depois de chegar na Alemanha. Eu devia ter uns 25 anos. Quando eu comecei, no Rio. Voltou para o Rio. No Rio. Voltei para o Rio. Meu professor me perguntou, você quer continuar na Europa? Você quer tocar aqui? Eu falei assim, não, eu quero... Primeiro que eu fui estudar na Alemanha, não fui por recursos próprios. Eu fui com uma bolsa de estudos da Fundação Vitae. E essa bolsa de estudos, ela era uma empresa que acho que faliu, e aí essa bolsa foi colocada
para atividades culturais e eu recebi essa bolsa e falei assim, poxa, meu país investiu em mim e eu Quero voltar e fazer essa devolutiva ao meu país. E eu voltei. Voltei por opção minha, né? Porque eu não conseguiria ficar lá, não. Eu voltei por opção minha e falei, bom, vou tocar no Brasil. Quero tocar no Brasil e é a minha vontade. Quero fazer música no Brasil porque o Brasil precisa. Gente, na Alemanha não precisam de mim. Não precisa de nenhum brasileiro. Ainda que o brasileiro seja maravilhoso, não precisa de brasileiro tocando música clássica na Alemanha. Eu sei que, assim, eu voltei para cá e aí eu falei assim, bom, quero fazer regência. Fui fazer regência e fui estudar com o meu professor, com o Karabchevsky, que eu estudei com outros professores também, mas com o Karabchevsky eu fui estudar em 2005. E aí, com ele, comecei a ser... Logo depois, fui nomeado para ser assistente dele. E eu fui 8 anos assistente dele, o Isaac Karabchevsky. Assistente dele. Foi meu professor, meu grande professor. Assim, eu tenho uma forma de pensar a música muito parecida com a dele. Sabe? E quando eu estava ali, já tinha 8 anos de assistência na regência com ele, me chega um telefonema do Moacir Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves, perguntando se eu gostaria de ser o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia. Na época, estava coordenada pelo professor Ricardo Castro, e o Ricardo, como tinha o Neo Gibá, estava buscando uma pessoa para ficar à frente da OSBA. E estava pesquisando, e alguns músicos falaram muito bem no meu nome, os irmãos Robato, por exemplo, falaram muito bem no meu nome, e ele foi atrás de ver se era realmente uma coisa legal. E aí, em 2011, ele tomou essa decisão. E aí, eu vim para cá convidado pelo Moacir Gramacho, referendado por alguns músicos. Ricardo Castro fez o convite oficial, eu vim, e a partir de 2011 passei a ser o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia. Até então, gente, eu cheguei aqui muito carioca ainda. Eu tenho uma grande amiga minha, que é a Luana Bistani, que entrou na OSBA com 25 anos e entrou para ser diretora executiva, com 25 anos. E a gente ficou muito amigo e é muito amigo até hoje. A Luana hoje mora em Portugal. É uma grande pessoa ligada à cultura. Ela é uma produtora e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que mexe muito com cultura brasileira em Portugal. E a Luana falava comigo que a gente tinha que... Assim, ela falava assim, você é muito carioca. Porque eu chegava aqui, meus concertos eram quinta-feira, olha eu falando, eu chegava aqui. Hoje eu chego no Rio de Janeiro, gente, eu peço caipirinha. Eu quero caipirinha em Copacabana Palace. Onde ser? Assim, tipo, eu chego um gringo no Rio de Janeiro, porque assim, as pessoas dizem que sotaque muito baiano e tal. Mas eu tenho sotaque misturado hoje, claro. Mas a Luana falou assim, você chegou muito carioca, você faz o concerto quinta-feira, e aí na sexta você já vai para o Rio, você não tá... Aí eu tenho uma outra amiga que é a Bárbara Barbará, que era dançarina, é dançarina até hoje, e a Bárbara falava para mim, Carlos, você não curte a Bahia, você não conhece as coisas e tudo, e assim foi meu primeiro ano aqui. Eu ainda cheguei de camisinha, assim, sabe? Eu vim para cá, olhei um pouco as coisas, mas eu voltava para lá. E eu ainda era assistente do Isaac, eu coordenava as duas coisas. Assim como hoje faço com Campinas, eu coordenava as duas coisas. Era possível de fazer isso. É bem normal, inclusive, depois eu quero falar sobre isso. Mas, e aí, eu, como carioca, comecei a entender, a partir de 2012, que eu tinha que conhecer a sociedade baiana. Aí eu fui, gente, comecei a perambular pela Bahia. Aí, Aníbal Porto, que hoje trabalha comigo na OSBA, começou a me mostrar coisas assim, por exemplo, o Jean Numan, lá o Ivan Wall, genial, e as coisas que ele faz, naquela Jean incrível, com aquela música incrível. E aí comecei a conhecer os blocos
os blocos afro, comecei a conhecer toda a temática afro aqui dessa cidade, que é muito incrível, e comecei a conhecer um pouco melhor a Bahia. Mas até 2013, gente, eu confesso para vocês que eu ainda era um carioca já me adaptando aqui. Certo. Até que, enfim, em 2013, eu abandonei a assistência com o Karabchevsky e falei assim, fiz minha opção pela Bahia. Ele falou, agora você tem que fazer a sua opção, porque ao contrário de Campinas, onde eu sou um diretor de orquestra, lá eu era assistente. E assistente você tem que estar muito preso aos horários e questões do seu chefe, do Isaac, né? E o próprio Karabchevsky falou para mim, a Bahia te chamou. O Karabchevsky, gente, foi uma pessoa que estudou lá nesses seminários do Edgar Santos, promovia na UFBA, e ele deve também sua formação de regência à UFBA. E ele falou assim, aquilo lá é uma coisa muito importante, e lá você tem que começar a sua história. Eu tenho certeza que lá você vai fazer uma história muito bonita. Aqui você vai continuar na barra do meu braço. E interessante, é confortável. Imagina, a gente estava na orquestra que meu pai fundou, sendo assistente do meu professor, morando em Ipanema. Estava ali, ó. Tranquilão. Tranquilão. Fase da minha vida. Olha, pense numa fase boa da minha vida. Eu estava lá, solteiro, em Ipanema, pegando geral. Regendo e beijando. Regendo, beijando, viajando. Uma fase confortável, gostosa, beleza. E aí, quando eu vim aqui para Bahia, quando eu aportei aqui, eu já comecei a ver. Em 2014, eu comecei a entender, assim, ó, primeiro tapa na cara, sabe? Em 2014, eu me lembro assim que assumiu o governo Rui Costa, eles fizeram todo um processo de contingenciamento, estava naquela crise política do país, Dilma saindo, e aí tinha um processo de contingenciamento. A gente, ao mesmo tempo, muitos músicos da orquestra se aposentaram, porque a orquestra tinha acabado de fazer 40 anos. Quantos são? São 65. Mas na época, assim, uns 15 pediram aposentadoria. E ainda tinham contratos temporários que tinham acabado de vencer os 8 anos. Então, porque teve também a pressão sobre a reforma previdenciária, que ninguém sabia o que ia acontecer. Naquela época, todo mundo começou a sair. E aí, de repente, eu tinha feito a opção pela Bahia, e aí, de repente, eu que vim aqui achando que ia... Em 2013, o projeto... foi a curva de baixo. Não, em 2013, eles fizeram um projeto de residência que a orquestra deu uma crescida, foi que a gente inventou o Cine Concerto. Eu falei assim, gente, em 2013, eu já mostrei que eu posso fazer, se vocês me dão as condições. Mas vocês têm que me dar essas condições. E aí, em 2014, tudo aconteceu. Saiu, os músicos Reda acabaram aqueles 8 anos, tiveram que sair. Teve esse contingenciamento aí, então acabou de entrar um novo governo, tinha aquela crise política do impeachment. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, a orquestra se tornou uma orquestrinha pequenininha, desse tamanho. E a gente, aqueles músicos, eu acho que eles olhavam para mim e falavam assim, e aí, cara, o que vai acontecer? E eu estava muito aflito, tanto pela minha resposta a eles, ainda mais depois da orquestra ter virado um must no Cine Concerto de 2013, a gente ter criado o Cine Concerto, algo tão diferente. O Cine Concerto é aquela apresentação que os músicos se vestem de personagens de cinema. E cantam e tocam as músicas que fizeram sucesso no cinema. É isso. E aquilo ali é muito importante, aquilo ali não é um telão passando filme. Aquilo ali é um músico se colocando como um personagem. Então a orquestra virou uma grande celebridade na cidade. E aí, em 2014, ela deu essa murchada e eu falei assim, gente, eu preciso... E eu me lembro até hoje, eu assim, deprimido pela escolha. Eu falei assim, será que eu fiz a escolha certa? Eu deprimido. E a Luana, essa minha amiga, falou assim, ela bem baiana, ela falou, Carlito, rapaz,
Rapaz. Veja a missão que a vida lhe deu, rapaz. É tipo, você veio para isso. Sua missão. Tipo, seja criativo. Aí a gente conversava coisas tão legais juntos, assim. E aí eu me lembro que a gente uma vez foi ali no Museu de Arte Moderna almoçar. E ela falou assim, Carlito, veja esse lugar aqui. Eu vou te apresentar um amigo meu que está à frente do museu. Era o Marcelo. Esqueci o sobrenome dele. Mas ele estava à frente do museu. E o Marcelo me recebeu assim com carinho. E ele falou assim, rapaz, isso aqui, ó... Ele era paulista até. E ele falou assim, vocês estudando e vocês ocupando esse museu aqui, para mim já é a própria essência do museu. Então venha com essa orquestra e faça desse museu a casa de vocês. Aí o que a gente começou a fazer? Eu pensei, e aí eu falei assim, bom, eu vou fazer um negócio que é um dos projetos que eu tenho mais saudade, cara, que é o Sarau do MAN, Sarau da Osma no MAN. E a gente fazia o seguinte, né? A gente entrava lá naquele salãozão histórico, aquele casarão colonial histórico. A orquestra estava disposta ali no meio, era um casarão todo vazio. Na época o MAN também estava passando por essa reestruturação. Então a gente estava lá, a gente montava ali a orquestra no meio e as pessoas eram convidadas a sentar no chão. Eu falei assim, eu não quero botar cadeira. Eu quero que as pessoas venham para cá, se elas quiserem ficar deitadas, elas ficam de meia no chão, fechar o olho. E vai ser uma coisa única. Curtir, se inserir mesmo nesse contexto. Curte. Aqui a gente vai poder fazer coisas misturadas, coisas que você não vai conseguir fazer numa sala de concerto. Jamais. Aqui a gente vai conseguir fazer. E aí as pessoas entravam ali e a gente... Foi um dos projetos que eu mais gostei da minha vida, gente. Eu acho que eu nunca tive momentos de entrega com a música tão fortes quanto eu tive naquele lugar. Com uma orquestra pequenininha. Você ficou com quantos? Olha, eu fiquei com 30 e poucos. 30 e poucos. Isso aí é uma orquestra de câmara. É uma orquestra bem pequena e era muito desequilibrado, porque eu falei assim, 30 ou 40, mas aí você falou assim, pô, 40 tem que dar. Não. Era assim, 5 percussionistas, 4 trompistas, 4 trompetes, 4 flautas. O que você vai fazer com uma orquestra dessa se você tem 5 primeiros violinos? Para você ter 4 flautas tocando, uma sinfonia de Mahler, por exemplo, você tem que ter 14 primeiros violinos. Você não tinha 14 nem no total, você tinha 5 primeiros, 4 segundos, você tinha 9 no total. Isso para uma orquestra é nada, é um arremedo. Mesmo você jogar com 5 jogadores num time de futebol para jogar o Campeonato Baiano.